Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Se você me acompanha no Instagram, você tá vendo aqui, @brunotorlai. Se você gosta de ouvir comentários mais curtos, você vai gostar de me seguir naquela rede, mas se você já me acompanha por lá, recentemente você deve ter percebido que eu postei uns vídeos de uma palestra que eu fiz por um grupo mais fechado aqui em São Paulo, a respeito das virtudes intelectuais. E naquela palestra eu usei como referência este livro que você está vendo aqui e do qual eu gostaria de falar para vocês, meu público mais amplo aqui no YouTube, uma vez que até o final do mês de novembro a minha livraria está em promoção, mas se você estiver vendo esse vídeo num outro momento, tá? Eu sempre deixo aqui embaixo o link da minha livraria, onde você encontra o livro com um preço bom, e também o link da Amazon. Este livro, focado na formação do intelecto, ele é interessante porque nós todos, quando falamos de caráter, a gente imediatamente pensa nas virtudes morais, nas virtudes básicas que dizem respeito ao trato com o próximo, a justiça, a coragem, a fortaleza, a temperança, a sabedoria. Nós pensamos sempre, seja nas virtudes cardeais, algumas pessoas nas virtudes teologais, das quais a caridade é aquela mais importante na vida do cristão, por exemplo. E, evidentemente, quando a gente fala em caráter, a gente automaticamente pensa em virtudes. O que é uma pessoa com bom caráter? É aquela pessoa capaz de pensar sobre seus atos e assumir a responsabilidade por eles. O que é uma pessoa com falha de caráter? É a pessoa com dificuldade de perceber a responsabilidade que ela tem pelos seus atos e que está sempre falhando em entender de que forma os seus atos afetam a vida do próximo. Uma pessoa que tem falha de caráter, basicamente, não se importa em usar o outro como meio, não se importa em fazer do ser humano uma escada, não se importa em descartar o próximo quando ele não é mais útil. As virtudes são essenciais para que nós sejamos capazes de agir de modo decente uns com os outros. Ninguém vai ganhar medalhinha, não, por ter virtudes. Desenvolver as virtudes é essencial, porque se você não for uma pessoa minimamente virtuosa, a certa altura da sua vida, ninguém vai confiar em você. E se ninguém confiar em você, você não vai nem conseguir trabalhar, não vai conseguir ter relações sólidas com a sua família, não vai conseguir ter respeitabilidade do próximo. Então, veja, aprimorar as virtudes não é um luxo e não é coisa de gente que está querendo fazer o concurso para quem tem a auréola mais brilhante, não. É uma necessidade psicológica fundamental na formação da nossa personalidade. E eu gostei muito desse livro sobre as virtudes intelectuais, a ponto de fazer dele objeto de uma palestra, porque nós todos já sabemos o mínimo sobre caráter moral. Mas eu pergunto a vocês, e o caráter intelectual? Como é que ele se forma? Vocês acham que ter um bom caráter intelectual dá menos trabalho do que ter um bom caráter do ponto de vista moral? Não, meus amigos, é a mesma coisa, é a mesma luta. E esse autor faz uma analogia fantástica. Basicamente, ele diz o seguinte: olha, um bom caráter intelectual é uma pessoa que, no final das contas, tem essa lista aqui de virtudes. E na lista de virtudes, tem uma série de aspectos que vão da curiosidade até a abertura de espírito, ser aberto para ouvir outras ideias, ou seja, ser capaz de escutar e compreender o que alguém está te falando. A gente costuma falar que a pessoa que pensa bem é intelectualmente honesto, mas a honestidade é uma das virtudes intelectuais. Há várias outras que são necessárias. A pessoa pode ser intelectualmente honesta, mas e se ela não tiver curiosidade? E se ela não for mente aberta? E se ela não tiver as demais virtudes? Uma delas, por exemplo, a persistência, certo? E se ela não tiver coragem? Porque, veja, a coragem, no âmbito das virtudes intelectuais,
significa você ser capaz de falar a coisa certa, no tom adequado, no momento certo, ainda que seja difícil e envolva sacrifício. Significa que se você é um debatedor público, não basta ser intelectualmente honesto, é preciso ser corajoso para falar daquele ponto que dói no grau necessário, sem partir também para a baixaria no momento oportuno. São muitas as virtudes intelectuais que nós precisamos cultivar para termos um bom caráter intelectual. O pensamento crítico, de quem todo mundo fala, é também uma dessas virtudes intelectuais. Mas pensamento crítico, gente, capacidade crítica, significa discernimento, significa ser capaz de fazer uma linha que defina, digamos assim, de onde, quais são os fundamentos de uma ideia e quais são as consequências, para você medir o mérito de uma ideia com base em toda a estrutura que envolve, dos seus fundamentos, as suas consequências. Bom, significa que você precisa, é claro, ter a capacidade de entrever numa ideia específica suas premissas e todas as conclusões passíveis de se extrair desta conclusão, desse juízo fundamental que se conclui de uma série de premissas, mas que serve também como premissa para uma série de outras conclusões. Então ele vai elencando uma série de virtudes, mas o que é mais interessante é que ele apresenta a estrutura das virtudes. Para quê? Para nos ajudar a desenvolver essas virtudes intelectuais. Porque é muito fácil eu ficar aqui dizendo quais são as virtudes que nós devemos ter. Outra coisa é dizer, tá, mas como é que eu adquiro essas virtudes? Vamos lá. E aí que ele faz analogia com Aristóteles. As virtudes, se vocês já leram a Ética Nicômaco, vocês sabem, se não, tanta gente fala tanto disso, talvez vocês já tenham ouvido falar. A virtude, para Aristóteles, é o meio termo entre dois vícios. O exemplo mais típico, o exemplo mais falado é o da coragem. A coragem é o meio termo entre a temeridade, que é você se jogar de um precipício achando para salvar a pessoa que está lá embaixo, você morre antes de salvá-la, né? A temeridade e a covardia. E a covardia, você vê alguém sofrendo lá embaixo, você não faz nada. O que seria a coragem? Pensar numa estratégia de chegar até lá para proteger a pessoa, para fazer o que você pode, bem, sem se estrepar no meio do caminho, sem morrer no meio do caminho, porque aí não adiantou nada o seu gesto virtuoso, né? É aquela história, você precisa atravessar para o outro lado do penhasco. Você precisa atravessar crianças para o outro lado do penhasco porque elas estão fugindo de alguém que as persegue, mas a ponte está quebrada. Seria temerário agarrar as duas e atravessar a ponte, porque eles podem cair todos, tá? Mas se você for capaz de dizer para as crianças, atravessem, por exemplo, vocês que são mais leves, um de cada vez, que eu vou segurar aqui o agressor de vocês, para vocês terem um tempo de atravessar, um de cada vez, para que a ponte não caia. Isso é um ato de coragem. Você está se colocando ali diante. Não, você não foi nem temerário, nem covarde, a ponto de você largar as duas daquele lado e sair correndo pro outro lado antes que a ponte quebre, né? Então, a virtude é um meio termo entre dois vícios. A covardia é um vício por carência de atitude. A temeridade é um vício por excesso de atitude. Vamos lá, todo mundo! E pega e joga as crianças pro meio do penhasco. E pro outro lado, na esperança de que você vai ter força para impulsioná-las até lá. Bem, no caso das virtudes intelectuais, ele também estabelece cada uma das virtudes como o meio termo entre dois vícios. Um vício por carência e um vício por excesso. Então esse é o primeiro ponto alto do livro. Essa analogia que ele faz, e a gente vai observando que todas as virtudes intelectuais, de fato, são um meio termo entre dois vícios, né? A gente tem, vou dar um exemplo ali, mente aberta, a virtude da mente aberta, estar aberto a ouvir algo que talvez confronte convicções suas, mas ser capaz de ouvir. Bom,
Quais são os vícios? Um dos vícios é o dogmatismo. Você fala, eu não vou escutar nada que esteja fora das coisas que eu já sei que são boas. É a mente fechada, né? É o quê? É um vício por carência. Carência total de abrir um pouquinho o seu ângulo para ver, para tentar escutar algo que está fora do seu escopo de conhecimento. Mas você também tem o vício por excesso, que é a indiscriminação. Nossa, tudo é legal, tudo tem o mesmo valor, sabe esse relativismo intelectual? Puxa, vou ouvir a Anitta com a mesma atenção que eu ouço Aristóteles. Não, filho, você tá... Isso é vício. É o vício da indiscriminação. Você achar que dar a mesma atenção para o Paulo Coelho, que é uma atenção que é merecida por Aristóteles, é indiscriminação. Agora, digamos que surgiu, sei lá, vamos falar de um outro autor aí, um best-seller. Surgiu um best-seller, tá todo mundo falando da obra dele. O Mente Aberta fala, tá bom, deixa eu dar uma olhada no prefácio, quem sabe... Você não vai nem acatar indiscriminadamente qualquer coisa que cai na sua mão, nem fechar-se para recebê-la. Entendeu? De que forma que uma virtude é o meio termo entre dois vícios que são antagônicos no sentido de que um é falta de algo, outro é excesso de algo. A virtude é a medida correta dessa mesma coisa que é vício quando se carece dela ou quando se a tem demais. Gente, essa analogia é fantástica. Você nunca mais vai olhar para as virtudes intelectuais da mesma forma, porque aí você vai poder falar quais são os meus vícios principais. E ali tem a lista, tem um quadrinho. Eu vou até colocar aqui para vocês o quadrinho, vocês estão vendo? Nesse quadro, vocês podem observar quais são as virtudes, nesse quadro do meio. E agora vocês estão observando que todas elas são meio termo entre dois vícios. Conhecendo seus vícios, você pode falar, puxa, eu tenho esse vício aqui por falta, ou eu tenho esse vício por excesso. Como é que eu faço para adquirir essa virtude? Eu tenho que moderar este meu vício. O que é moderar o vício? Ir controlando e contendo até eu chegar no meio. Porque a melhor analogia para entender a aquisição de virtudes e o polimento da alma para você aprimorar suas virtudes é a imagem do arco. Você mira a sua flecha no meio do arco. Gente, você tem que acertar no meio. Esse meio, por um lado, é a medida entre dois extremos, dois vícios. Mas temos um componente extra. Esse arco, como vocês vão ver na figura de agora, também representa que não basta ter a virtude. É preciso entender no que ela consiste. Além de ela ser o meio termo entre dois vícios, para você diferenciar a virtude e vício, você tem que considerar, primeiro, objeto. Segundo, ocasião. O objeto é certo ou errado? A ocasião é certa ou errada? E o motivo? E minha motivação é certa ou errada? Por último, e os meios? São certos ou errados? Os meus meios são os corretos? Vamos pensar aqui naquela virtude intelectual mais difamada de todos os tempos, que é a curiosidade. Porque a curiosidade é algo de que se fala com tanta ambiguidade na própria história da filosofia. Bem, porque vamos pensar o seguinte, a curiosidade como virtude depende de você dirigi-la ao objeto certo, com a motivação adequada, empregar os meios corretos para saciá-la e entregá-la numa ocasião adequada. Portanto, não adianta uma pessoa que está passando devagarinho de carro do lado de um acidente catastrófico, com uma série de pessoas ali cobertas, né, daquela maneira desagradável, e ela passa devagarinho porque ela quer saciar a sua curiosidade de ver, ai, quantos será que morreram? Gente, isso não é curiosidade. Isso é uma curiosidade mórbida. Não é um objeto adequado para você voltar a sua curiosidade se você quer saber quantos morreram. Agora pense, você é o investigador desse acidente e você
quer descobrir se foi mesmo um acidente ou se de fato aquilo foi um crime. E aí você começa a olhar a cena minuciosamente para ser capaz de discernir se aquilo foi um crime e tem um responsável ou se aquilo realmente foi um acidente trágico que ceifou muitas vidas. A sua motivação é correta. O seu objeto é correto porque você é o investigador, você tem a responsabilidade de resolver aquela dúvida. Os seus meios são os corretos, porque você está lá, em nome da lei, utilizando a sua capacidade de desvendar as diferenças entre a morte acidental e morte por crime para realmente desvendar algo importante, porque as pessoas que perderam entes queridos querem saber se realmente aquilo foi uma fatalidade ou se foi causado por um agente que deverá ser responsabilizado por aquilo. E a ocasião é correta também. Bem, por quê? É só ver sua profissão. Então, às vezes, a gente está falando da mesma coisa, de um acidente trágico, mas a pessoa que passa ali simplesmente para saciar sua curiosidade, ela está agindo com a motivação totalmente equivocada. Então, aquilo lá não faz da curiosidade dela uma virtude intelectual. Então, não é tão simples assim definir quando um desses atributos intelectuais realmente é uma virtude. Gente, esse livro é fantástico por isso. Ele te dá esses dois gráficos, a virtude intelectual como meio entre dois vícios, por carência e por excesso, e como o centro, não apenas desses dois extremos, mas também o centro dessas 4 grandes áreas que agora vocês estão vendo aqui na tela, que consistem em objeto, ocasião, motivação e instrumentos ou meios. E você tem de pensar em tudo isso para verificar se realmente essas virtudes estão sendo aprimoradas. Essa é uma indicação literária fundamental que eu faço para professores, orientadores vocacionais, todos vocês que lidam com o ensino superior. Por quê? Bom, porque você quer formar pessoas no ensino superior, você tem que deixá-las muito conscientes de que se elas não adquirirem as virtudes intelectuais, elas não passarem pelo ensino superior. Porque, afinal, a própria motivação do autor desse livro foi a seguinte: por que as pessoas vão para uma universidade? Por que as pessoas estudam? Por que as pessoas procuram aprender? Gente, no fundo, não é para decorar aqueles conteúdos aos quais a sua inteligência está sendo submetida, e sim para desenvolver-se como pessoa. E desenvolver-se como ser humano significa desenvolver as suas virtudes. E no campo do intelecto, no campo da inteligência, nós temos as virtudes intelectuais. Assim como no campo da moral, temos as virtudes morais. E se você acredita que você pode ser uma pessoa bem formada, uma pessoa plenamente capaz de agir bem do ponto de vista da vida espiritual de uma comunidade sem virtudes intelectuais, você está muito enganado. Você não pode não. Por isso é uma questão também de responsabilidade. Se você quiser ser gente, você desenvolver essas virtudes, ou pelo menos ter consciência de quais são elas, para colocar-se no seu devido lugar e saber que talvez você não seja tão maravilhoso quanto você acredita, tá? Saber quem nós somos é o primeiro passo para que nós nos tornemos um pouco menos idiotas com relação ao que nós somos hoje. A consciência de si é algo difícil de adquirir, mas é um dos bens mais valiosos que nós podemos alcançar na vida. Então, a minha recomendação de leitura para esse mês de novembro é esse livro, que novamente eu estou colocando aqui na tela. As Virtudes Intelectuais, um dos melhores lançamentos da editora Quirion desse ano. E para gente, você que é professor, você que quer estimular seus alunos, você percebe talento nos seus alunos, mas às vezes você não sabe nomear. Você às vezes percebe o seu aluno inseguro com alguma característica que ele tenha, mas você quer mostrar para ele que essa característica, basta que ele a direcione corretamente, que ela se tornará um dos pilares da inteligência dele.
você precisa ter esse livro. Você precisa ter esses gráficos impressos na sua salinha, no seu escritório. Então, esse é um livro, assim, maravilhoso. Se você também é uma pessoa em busca de autoconhecimento do ponto de vista de como ter o intelecto bem formado, uma vez que nós estamos num contexto em que um bando de idiotas, sem virtude intelectual nenhuma, sai dando opinião por aí e falando nas maiores emissoras como se eles realmente tivessem algo a dizer, esse é um livro do qual você vai gostar, porque você vai perceber por que você anda tão irritado ou tão descontente com a maneira como as pessoas andam dando seus pronunciamentos. Uma vez que a falta de virtude intelectual é algo que nos incomoda profundamente. Aliás, diga pra mim, se existe algo mais irritante do que uma pessoa arrogante. A arrogância é um dos vícios que está na ponta do vício oposto, que é aquela visão equivocada de si, o desprezo de si. Algumas pessoas pensam que são demais, outras pensam que são de menos. Qual que é a medida? É a tal da humildade. E quando a gente vê alguém que tem humildade intelectual, ou seja, que sabe exatamente seu valor e que ao mesmo tempo tem autoconfiança, que também está no meio desses dois vícios, do acreditar-se pior do que se é e do pensar que se é melhor do que se é. A soberba e o desprezo de si são pontas, por um lado, da humildade, por outro lado, da autoconfiança. E não tem nada que a gente admire mais do que uma pessoa que é confiante por ser humilde o suficiente para diferenciar o que ela sabe do que ela não sabe. Então esse livro também vai te ajudar a entender por que você admira algumas pessoas e despreza outras. É fantástico, gente. Link na descrição. Confie em mim. Esse lançamento vai te surpreender. Obrigada pela companhia e até a próxima.